Hare Krishna, tudo bem pessoal? Então estamos de volta com o Clube do Dharma. Hoje, nessa data especial de Balarama Purnima, aniversário do Senhor Balarama, a gente está até aqui num cenário diferente, cenário especial, nosso altarzinho, para falar dessa que é a primeira expansão do Senhor Krishna, o Senhor Balarama. Ele também é conhecido assim como a personificação da potência de conhecimento de Krishna e ele é conhecido também como o Guru original. Então, nessa data de Balarama, a gente vai cultivar essa meditação nesse que é o primeiro servo de Krishna, aquele que vai ensinar para a gente a melhor forma de servir Krishna. Então, quem tiver a oportunidade de ir até um templo, uma congregação local e participar das celebrações que vão ter hoje, por favor, aproveitem. Então, também vai estar tendo muitas lives, muito conteúdo sobre Balarama na internet, então quem não puder ir até uma comemoração presencial, aproveite esse conteúdo. O dia de Balarama é um dia muito especial e a gente tem que aproveitar ao máximo essa misericórdia de Balarama. Então vamos falar um pouco sobre ele, Vamos falar um pouco sobre a relação que Balarama, já que ele é o Guru original, já que ele é a personificação da potência de conhecimento de Krishna, vamos falar a relação que ele possui com os três princípios do conhecimento espiritual. Segundo a tradição Vaishnava, a gente pode definir e sintetizar o conhecimento espiritual em três categorias: Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha é o conhecimento que permite a gente compreender a realidade e os itens que compõem a realidade. E a tradição Vaishnava vai falar que existem três tátuas, ou seja, três verdades, três categorias da existência que compõem a realidade. E elas são Vishnu Tattva, ou seja, o próprio Deus e as suas expansões. Diva Tattva, que somos nós, somos as almas, que também somos assim, uma potência espiritual de Krishna. Nós também somos dotados das mesmas qualidades de Krishna, só que em quantidade diminuta, mas nós temos consciência. E a terceira categoria que compõe a realidade é Prakriti, a energia material, e essa sim é inconsciente. Então essas são as três tátuas, as três categorias que compõem a verdade, e a gente entender a relação que esses três itens possuem entre si é Sambandha, ou seja, a gente basicamente entender quem Deus é, o que as almas são e o que a matéria é, mas além disso também entender qual a relação entre Deus e as almas. Qual a relação entre Deus e a matéria? Qual a relação entre as almas e a matéria? Porque se a gente entender isso, a gente vai conseguir entender muito bem o cativeiro material onde nós estamos agora, a influência da energia ilusória material. A gente também vai entender como Deus ele é o controlador desse mundo material e como ele pode fazer, como ele pode permitir que a gente saia desse enredamento. E a gente também vai entender, mais importante, qual é a nossa relação, qual é a relação das almas com Deus, qual é a nossa relação eterna e amorosa. Então esse é o primeiro tipo de conhecimento, que é chamado Sambandha. O segundo tipo de conhecimento é chamado Abhideya, uma vez que a gente entendeu que assim, a meta da vida, para a gente que está condicionado agora pela energia material, é romper esse condicionamento e recuperar a nossa relação amorosa com Deus. Abhideya é como a gente pode implementar isso no nosso dia a dia, ou seja, como a gente vai purgando a ilusão material e como a gente vai cada vez mais se conectando a Deus através de serviço devocional prático. Então, Abhideya é o conhecimento sobre o que fazer para, de fato, a gente alcançar essa yoga, essa conexão ali íntima, direta, amorosa com Deus. E, por fim, o último tipo de conhecimento é chamado de Prayojana. Pra, esse prefixo está indicando a ideia de além. E a palavra Yojana vem da mesma raiz de yoga, Então significa a conexão. Então, Prayojana é o que acontece de fato quando a gente já está conectado com Deus. Uma vez que a gente consiga superar o enredamento material e a gente consiga estabelecer ali uma relação amorosa com Deus, a gente recupera a nossa natureza espiritual e tudo mais, como que essa relação com Deus ela vai desabrochar, como que ela vai se manifestar, que tipo de experiências transcendentais a gente vai ter. Então isso é Prayojana. E Balarama, como ele é assim, um guru original e o objetivo, assim, um dos propósitos do mestre espiritual é transmitir essas categorias de conhecimento para o seu discípulo, Balarama ele é a fonte desse aprendizado. Então, nos passatempos de Balarama, eles também têm assim, um caráter esotérico de personificar, de exemplificar
esses princípios de Sambandha, Videha e Prayojana, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. A gente vai meditar em Balarama como aquele que permite que a gente tenha acesso a essas 3 categorias de conhecimento, tá bom? Então, como a gente tinha dito, Sambandha, o primeiro conhecimento, que é importante a gente desenvolver para a gente ficar fixo na consciência de Krishna, porque a gente precisa de fato entender qual é a nossa situação atual, que o ambiente material ele é de fato um ambiente muito desconfortável para a alma, entender a nossa verdadeira natureza como uma alma espiritual, entender a urgência, a gravidade que a gente tem de sair da influência desse ambiente material e entender ainda mais do que isso, a necessidade última da gente se conectar amorosamente a Deus para a nossa vida fazer sentido, né? Para a gente alcançar a meta da vida, a gente vai precisar estar fixo nesse Sambandha, nessa primeira categoria de conhecimento, que a gente precisa entender muito bem a diferença entre Deus, as almas e um reino material. E Balarama, ele vai manifestar as suas expansões que vão justamente administrar esse mundo material, que são conhecidas como Purushatraya. Purushatraya significa as 3 Purushas, ou seja, as 3 pessoas supremas, os 3 senhores do mundo material, e através das suas expansões como Purushatraya, Balarama ele vai deixar para a gente bem claro qual é a relação que Deus tem com o mundo material, qual é a relação que Deus tem com as almas. Então, a primeira expansão de Balarama para administrar o reino material é conhecida como Mahavishnu. Na verdade, a Mahavishnu e os Purushatraya, eles não são uma expansão direta de Balarama, porque Balarama ele vai ter várias outras expansões que emanam dele antes de alcançar Mahavishnu, né? Balarama ele é a primeira expansão de Krishna e todas as outras expansões vêm de Balarama. Então, Balarama ele vai se expandir como Sankarsana, e de Sankarsana vão vir várias outras expansões, as expansões famosas, Chatuvyuha, vai vir Narayana, o Senhor do mundo espiritual, até finalmente alcançar Mahavishnu, né? Mas Mahavishnu, ele é ainda assim uma emanação de Balarama, ele é uma manifestação de Balarama, e Mahavishnu, que também é conhecido como Karanadokashai Vishnu, ele é aquele Vishnu famoso que repousa em uma determinada região do mundo espiritual, que é conhecida como Oceano Causal, e ele está lá na sua Yoga Nidra, no seu sono místico, e toda vez que ele inspira e expira, o multiverso é criado e aniquilado e recriado novamente, né? Então, toda vez que Mahavishnu ele expira, inúmeros universos materiais emanam dos poros da sua pele transcendental, e toda vez que ele inspira, esses mesmos universos são reabsorvidos para o seu corpo espiritual. Então ele está ali, a cada respiração dele, muitos universos vêm a existir, deixam de existir, novos universos vão ali estar se manifestando novamente. Então, assim, a duração de um universo, que para a gente é algo inconcebivelmente longo, para Mahavishnu, na verdade, é o tempo dele respirar, né? Então, Mahavishnu está manifestando esses reinos materiais são totalmente efêmeros, né, diante da eternidade, e toda vez que os reinos materiais são manifestos, né, pela respiração de Mahavishnu, a matéria ela não tem consciência, a matéria ela é infértil, né? E o que acontece? Mahavishnu ele precisa fertilizar o reino material, né? Então, quando Mahavishnu ele lança seu olhar para o reino material, para os múltiplos universos materiais que emanam dele, esse olhar de Mahavishnu, que é o próprio Shiva, né, que também é o tempo personificado, o olhar de Mahavishnu vai injetar as almas dentro do reino material, dos reinos materiais, na verdade, né? Então, o que acontece? A gente vê, por esse passatempo de Mahavishnu, que Deus ele é a fonte tanto da matéria quanto ele é a fonte das almas. Deus é a fonte de ambos, né? A matéria ela não pode gerar consciência. E também as almas elas vêm de Deus, elas não vêm do reino material, elas vão ali para o reino material para cumprir um determinado aprendizado, então o lugar delas de assento, o lugar delas de descanso nunca vai poder ser o reino material. O reino material sempre vai ser uma situação anômala, desconfortável para a alma espiritual, né? Então a gente consegue entender isso com Mahavishnu, e aí quando esses universos materiais eles estão manifestos, Mahavishnu ele se expande e adentra cada um desses universos materiais
na sua segunda expansão, no segundo Purushatraya, que é conhecido como Garbhodakashaya Vishnu, né? Então, Garbhodakashaya Vishnu, ele se deita assim no fundo de um universo material, que ainda esse universo material ele ainda é latente, ele ainda não se manifestou com toda a diversidade que a gente conhece, né? Então, Garbhodakashaya Vishnu ele se assenta e ele repousa no fundo de cada um dos universos materiais, e do umbigo dele nasce o lótus de onde vai vir Brahma, de onde vai vir ali o semideus primordial, né? O sábio original, o semideus original de cada universo, e que vai ter também ali a incumbência de manifestar a criação propriamente dita desses universos, né? Mas a gente sabe, como Prabhupada explica, Brahma ele é só o criador secundário, né? Porque, na verdade, a energia material ela já estava lá, e Brahma ele só consegue criar o que ele consegue criar porque Garbhodakashaya Vishnu manifestou ele, e também porque ele é empoderado por Vishnu. Vishnu dá tanto para ele a inspiração para criar, quanto o poder para manipular a energia material e, de fato, criar. E dá as instruções, dá o conhecimento que ele precisa para isso, né? Então, a gente consegue também entender, pelo passatempo de Garbhodakashaya Vishnu manifestando Brahma, empoderando Brahma para poder criar o reino material, o papel das almas em relação à matéria. As almas elas nunca vão poder ser a controladora última do reino material, né? Então é muito interessante isso, porque quando a gente tenta entender a alma, ou quando a gente tenta entender o reino material, ou quando a gente tenta entender a relação da alma com o reino material, sem olhar para Deus, sem olhar para Vishnu, o que acontece é que a gente nunca vai ter esse conhecimento completo, né? A gente só vai ter um conhecimento parcial sobre a situação da alma, a situação da matéria e a relação de ambos, né? Então, Deus ele consegue iluminar esses outros temas, né? E, por fim, o que acontece é que depois que Brahma ele cria o universo material, ainda assim o universo material, para ele ter vida, para ele ter dinâmica, para ele ter estabilidade, ele precisa da presença de Deus, né? Da mesma forma que o nosso corpo material ele perece, qualquer coisa material perece, né? A matéria ela é temporária, isso é uma característica única, assim, né? Singular da matéria. A matéria ela é temporária, diferente de Deus, diferente das almas, né? A matéria ela é sempre perecível, e o reino material que Brahma criou também vai rapidamente apodrecer, vai deixar de existir, vai perecer, mas aí Garbhodakashaya Vishnu ele se expande mais uma vez no terceiro e último Purushatraya, que é Kshirodakashaya Vishnu, né? E esse Kshirodakashaya Vishnu ele penetra assim no interior de cada um dos átomos materiais e mantém essa criação, sustenta a criação material. Ele é a fonte da manutenção do reino material. Da mesma forma que enquanto a nossa alma está no corpo, o corpo sobrevive, na hora que a alma parte, o corpo falece, né? De fato, a vida acaba no corpo. Mesma coisa acontece no universo material. Enquanto Kshirodakashaya Vishnu estiver penetrando esse universo, o universo vai se manter vivo, vai se manter estável, vai se manter dinâmico, né? E Kshirodakashaya Vishnu ele também entra no interior do coração de cada uma das almas que está habitando o reino material e atua como Paramatma, a super-alma, o nosso guia, o nosso conselheiro ali divino particular que está ali dando pra gente insights, ajudando a gente a, de fato, entender a nossa situação dentro desse mundo material e ajudando a gente a conseguir escapar desse condicionamento material, né? É dele que vem o conhecimento, é dele que vem o esquecimento, é dele que vem a lembrança, como ele vai falar na Bhagavad Gita. Então, Kshirodakashaya Vishnu ele está ali guiando as nossas andanças por esse reino material. Ele está acompanhando a gente, testemunhando as nossas atividades, permitindo que o nosso karma frutifique no momento certo e também permitindo que a gente entre em contato com o conhecimento espiritual de acordo com os nossos desejos. Então, a gente também entende, vendo Kshirodakashaya Vishnu, que Deus ele é a fonte da manutenção do reino material. O reino material nunca vai ser independente. E a gente também vai entender que Kshirodakashaya Vishnu está sempre trabalhando para o bem-estar das almas, né? Ele está permitindo que elas tenham a experiência delas no mundo material. Ele está acompanhando elas durante essa experiência e também está ali trabalhando, fazendo seus arranjos para que no momento certo a alma ela possa de fato ser iluminada para poder escapar desse mundo material quando a alma, usando seu livre-arbítrio, assim o desejar, né? Então a gente consegue entender esse conhecimento Sambandha olhando para os três Purushas, olhando para o Purushatraya, que são emanações, são expansões de Balarama. Bem, o segundo tipo de conhecimento, como nós tínhamos falado, é chamado de Abhideya. E Abhideya é o conhecimento sobre como praticar a vida espiritual de fato, né, através de ações práticas que vão ao mesmo tempo purificar
a contaminação material que a gente desenvolveu e, ao mesmo tempo, vão empoderar a gente espiritualmente, permitindo que a gente sirva Krishna de forma prática, mesmo nesse mundo material, mesmo ainda num estado condicionado. Então, Balarama, através dos seus passatempos, ele exemplifica esses dois itens de Abhideya, né? Como a gente pode se purificar dos nossos anartas, das nossas imperfeições, né? Das nossas impurezas materiais e, ao mesmo tempo, servir Krishna nesse mundo. Então, a gente vê no passatempo de Balarama muitos detalhes relacionados à purificação de anartas, né? O próprio nascimento de Balarama, ele é bem particular, né? Balarama, ele é o 7º filho de Devaki. Krishna, ele é o 8º filho de Devaki, né? Então, antes de Balarama nascer, 6 outros filhos de Devaki e Vasudeva já tinham nascido e tinham sido assassinados por Kamsa, enquanto bebês ainda, né? E esses filhos de Devaki que foram assassinados, a gente vai ver pelos comentários dos acharyas sobre esse passatempo que, na verdade, eles eram as encarnações dos irmãos de Prahlada Maharaja. Prahlada Maharaja, ele tinha alguns irmãos que eram demoníacos, né? Filhos de Hiranyakashipu, e depois eles nascem como filhos de Vasudeva e Devaki para se purificarem da sua condição demoníaca, né? Por isso também tem essa parte trágica do passatempo, onde eles são assassinados por Kamsa. E isso, o fato deles terem nascido no ventre de Devaki, purifica eles totalmente, né? E depois eles vão ser liberados, né? Também o fato deles serem irmãos de Krishna Balarama é algo já muito auspicioso. E, obviamente, eles tiveram essa oportunidade de ter esse nascimento tão especial porque eles foram, em outra vida, irmãos de Prahlada Maharaja. A associação com o devoto puro, com certeza, purifica todos, né? Então, esses 6 irmãos de Krishna e Balarama, eles representam justamente assim, as 6 condições que são conhecidas como Arishadwarga, ou seja, os 6 obstáculos para a nossa mente ficar fixa em Deus. Então, quais são esses 6 obstáculos? Kama, Krodha, Lobha, Mohan, Mada e Matsarya. Ou seja, Kama, a luxúria material, Krodha, a ira, Lobha, que é a cobiça, Mada, que é a loucura, Mohan, que é a ilusão, e Matsarya, que é a inveja. Então, depois que esses 6 filhos nascem de Vasudeva e Devaki, depois que eles morrem, finalmente quem vai nascer no ventre de Devaki é Balarama, é o guru, né? É o mestre espiritual que vai vir preparar o ventre de Devaki para depois ser um lugar que vai ser habitado pelo próprio Krishna, né? Então, o guru, ele tira os anartas da nossa mente, gradualmente, através do treinamento que ele dá pra gente, para que a nossa mente depois ela possa se tornar um local limpo, sagrado, para que Krishna habite na nossa mente, né? Então, esse passatempo ele também tem esse significado, tá ligado aí à purificação dos anartas. Quando Krishna e Balarama são crianças morando em Vrindavana, eles frequentemente lutam com demônios, né? E também é dito que eles lutam com demônios todos os dias. Todos os dias, perto da hora do almoço, aparece um demônio para eles lutarem. E esses demônios, assim, lutar com os demônios até serve ali para abrir o apetite, né? Depois que eles lutam e derrotam os demônios, eles sentam lá para comer, né? Tem aquela festa toda com os vaqueirinhos e tal. Só que tem demônios que são proeminentes, que são mais importantes, né? Então, esses demônios são aqueles que são citados no Bhagavata. E desses demônios que são citados no Bhagavata, né, que são 22 demônios, Krishna ele mata a maioria deles. Só que tem 2 demônios que são mortos por Balarama, e desses demônios principais, né? E quais são esses demônios? Pralamba e Denuka. Denuka, ou Denukasura, ele é o demônio asno. E ele representa justamente assim, a mentalidade que a gente tem dentro desse mundo de nos apegarmos a coisas que são ilusórias, coisas que não são favoráveis para a gente, coisas que são assim, indesejáveis, né? Nos apegarmos a coisas materiais, temporárias, e através desse apego a gente negligenciar valores, virtudes, tesouros espirituais que são o nosso verdadeiro interesse. Então, tem esse passatempo onde Krishna e Balarama lutam com os asnos. Na verdade, eles vão para uma floresta pegar um determinado tipo ali de frutinha, né? As frutas tala, que é um tipo de fruta que os vaqueirinhos queriam comer, só que essas frutas elas cresciam num tipo de palmeira que era protegido por esses asnos. Os asnos eles estavam ali, eram asnos demoníacos que eram chefiados por esse Denukasura, e eles estavam ali protegendo aquelas palmeiras porque daquelas palmeiras
eles iam ali retirar os recursos necessários para fazer um tipo de vinho, um tipo de licor que Kansa gostava muito, né? O rei dos demônios ali. Então o que acontece é que Krishna e Balarama, para poder satisfazer os seus amigos vaqueirinhos, eles vão lá e lutam com os demônios asnos, né? Derrotam todos eles e Balarama derrota o demônio asno principal, pega ele pelas patas, rodopia e joga ele na palmeira. Né? Então Balarama ele mata esse anarta. Balarama ele mata esse anarta que faz com que a gente se apegue a coisas ilusórias, temporárias, né? E o outro demônio principal que foi morto por Balarama durante os passatempos de Vrindavana é o demônio Pralamba. O demônio Pralamba ele também tem uma história bem peculiar, que foi uma vez que Krishna e Balarama eles estavam jogando um jogo e os vaqueirinhos estavam jogando esse jogo junto, né? Eles se dividiram em 2 times e o time que perdesse o jogo tinha que carregar o time que ganhou nas costas. E o time de Krishna era um time adversário ao time de Balarama. Então esse demônio Pralamba ele se fantasia de vaqueirinho, ele entra dentro do jogo e ele faz parte do time de Krishna, que é o time que é derrotado. Então todo mundo do time de Krishna tinha que carregar os membros do time de Balarama nas costas, e aí Pralamba ele vai lá e carrega o próprio Balarama nas costas. Só que na hora ali da brincadeira, em vez de ficar brincando junto com as outras crianças, Pralamba ele entra dentro da floresta, né, e ele entra assim num lugar bem ermo para as pessoas não poderem socorrer Balarama, e lá ele assume a forma dele, gigantesca, demoníaca, né, Prabhupada fala aqui do tamanho de uma montanha. Só que quando ele está crescendo e ficando gigantesco, achando que assim ele ia conseguir derrotar Balarama, Balarama facilmente já está sentado nas costas dele, né? Dá um soco assim na cabeça dele e pronto, acabou com a luta ali. Não tem desafio nenhum para Balarama. Então, Pralamba ele simboliza esse anarta, essa imperfeição da gente ficar vaidoso, né? Ficar inflado por causa de alguma qualidade que a gente tenha. E o que acontece? O que Bhaktivinoda Thakura explica no livro Shri Krishna Samhita? Que esses 2 anartas, especificamente, eles só podem ser mortos pelo mestre espiritual, né? Essa tendência a nos apegarmos a coisas que são basicamente contrárias à consciência de Krishna e a nossa tendência a gente ficar inflado, a gente ficar ali se sentindo especial por causa de alguma habilidade que a gente tem, né? Inclusive na vida espiritual a gente pode desenvolver essa vaidade com coisas devocionais. Olha só como eu sou erudito, olha só como eu sei cantar para Krishna, como eu cozinho bem para Krishna, olha só como eu sou um devoto antigo, coisas desse tipo, né? Tudo isso também é esse anarta aí representado por Pralamba, e é o mestre espiritual quem derrota esses anartas. Inclusive Bhaktivinoda Thakura vai falar que se a gente canta Hare Krishna, mas a gente não tem ali o treinamento de um mestre espiritual, esses anartas eles vão continuar sondando a nossa consciência, olha só. Também no passatempo de Balarama, a gente vê que Balarama, em determinado momento, ele sai para peregrinar, né, basicamente no momento que está acontecendo a batalha de Kurukshetra, e durante a peregrinação dele, ele chega em Naimisharanya, lugar famoso, lugar que o Bhagavatam vai ser recitado. E quando ele chega em Naimisharanya, todos os sábios que estão reunidos ali começam a prestar reverências para Balarama, menos um dos sábios que era conhecido como Ramaharshana, que era o sábio que era o líder, né, de todos aqueles eruditos, de todos aqueles brahmanas. Então Ramaharshana ele estava sentado na Vyasasana, né, o assento de honra onde os palestrantes dentro da cultura védica, né, se sentavam para poder falar o conhecimento espiritual. Então, assim, a regra, a etiqueta comum é que se você está sentado na Vyasasana, você não se levanta da Vyasasana para prestar reverência para ninguém, né? Pode chegar a pessoa mais importante, você continua na Vyasasana. Mas esse era um caso com certeza incomum, porque era o próprio Balarama, né, que estava ali. E Balarama é a fonte do conhecimento espiritual. Então, Ramaharshana ele não prestou reverências para Balarama, né, não só por uma questão ali de etiqueta, mas o que o passatempo simboliza é que às vezes quando a gente está no papel, assim, no porta-voz do conhecimento espiritual, a gente também pode ficar vaidoso por causa disso, mas a gente não deve ficar vaidoso porque a gente está sendo só o porta-voz de Deus. A gente tem que lembrar que a gente continua totalmente submisso a Deus, submisso, né, aos desígnios divinos. Então, Balarama, para poder dar uma lição em Ramaharshana e, consequentemente, na gente, ele pega uma pequena grama kusha, né, e está mostrando assim a extensão do poder dele e o quanto frágil, né, quão frágil nós somos. Ele pega uma pequena grama kusha, uma grama fininha, e só encosta essa grama kusha em Ramaharshana, e assim ele mata Ramaharshana apenas encostando uma folhinha de grama nele, né? Então esses passatempos de Balarama, eles exemplificam esse caráter, né, do guru e do conhecimento espiritual de purgar as nossas imperfeições espirituais. E Balarama, ele também mostra o outro lado de Abhideya,
pra gente, né, que é como fazer serviço devocional prático na nossa vida. Então, uma característica interessante de Balarama é que Balarama ele sempre vem como um acompanhante de Krishna e quando ele vem junto com Krishna em suas expansões, ele age ali para apoiar a missão de Krishna, né? Krishna ele tem um determinado propósito, um determinado passatempo que ele quer executar para salvar o mundo e Balarama ele só segue Krishna, né? Então, quando Krishna veio como Ramachandra, Balarama ele veio como Lakshmana, e como Lakshmana ele não criou seu próprio passatempo, ele não criou sua própria forma de salvar o mundo. Ele basicamente só seguiu Ramachandra. Então o que Ramachandra queria fazer? Queria derrotar Ravana. E o que Lakshmana fez? Fez tudo que ele podia para ajudar Ramachandra no seu propósito de derrotar Ravana, né? De tirar ele do trono, de acabar com a soberania de Ravana sobre Lanka e que o trono passasse para uma pessoa justa no lugar, né? E resgatar Sita Devi, todas essas coisas que fazem parte do passatempo de Ramachandra. Lakshmana, ele ficou ali auxiliando da forma que lhe foi possível, né? Dentro do passatempo. Quando Krishna vem dentro desse mundo para aliviar o fardo da terra, como a gente vê na descrição do passatempo no Bhagavatam, Balarama ele vem junto e faz o que Krishna estava fazendo, né? Quando Krishna estava em Vrindavana na infância e lá ele derrotava os demônios, Balarama estava junto derrotando demônios. Quando Krishna cresce e quer ir para Mathura e depois para Dwaraka e depois que ali ele está instalado, né, em Dwaraka, ele começa a derrotar os vários reis ali maléficos, né, que eram um fardo sobre a terra. Balarama faz a mesma coisa, né? Balarama fica ali junto, residindo em Mathura e depois em Dwaraka e ajudando aí no passatempo de acabar com esses reis demoníacos, né? Então, quando Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu para inaugurar o movimento de Sankirtana, de propagação do cantar dos santos nomes de Deus, Balarama vem como Nityananda e ele basicamente segue ali as instruções de Chaitanya Mahaprabhu para propagar o Sankirtana ao máximo possível, incentivar todo mundo a cantar Hare Krishna. Então ele ia peregrinando com seus discípulos, andando por todas ali as vilas e aldeias e cantando Hare Krishna, né? Então, basicamente, o que Balarama faz é ser um servo de Krishna na sua missão, né? Krishna vem para trazer o Yuga Dharma, o Dharma da era, vem para cumprir uma série de propósitos e Balarama está ali, simplesmente seguindo Krishna e ajudando Krishna, sendo um instrumento de Krishna para Krishna, de fato, cumprir esses propósitos, né? Então, essa é a forma que a gente tem que vivenciar a Abdeia, esse conhecimento prático sobre como viver o serviço devocional dentro desse mundo, né? Krishna ele tem uma missão e a gente não precisa inventar uma nova missão, uma nova forma da gente se purificar, nem uma nova forma da gente trazer redenção para esse mundo, porque de fato quem vai fazer as duas coisas, quem vai purificar a gente e quem vai redimir o mundo é Krishna. E a gente só precisa ser um instrumento dele, entender o que Krishna quer e fornecer para Krishna o nosso auxílio, fornecer a Krishna o nosso apoio, assim como Balarama exemplifica nos seus passatempos. E por fim, o terceiro tipo de conhecimento, Prayojana, né? Conhecimento sobre o que acontece quando a gente de fato se conecta com Krishna, e o que acontece é que a gente experimenta a rasa, a doçura da vida espiritual, né? A gente experimenta uma psicologia amorosa específica com Krishna e a gente sabe que existem 5 raças, 5 doçuras espirituais principais, que são Shanta, que é a relação ali de neutralidade, de passividade com Krishna, Dasya, que é a relação de servidão, Sakya, que é a relação de amizade, Vatsalya, que é a relação de maternidade, paternidade e, por fim, Madhurya, que é a relação conjugal, né? E Balarama, ele personifica as 5 raças, né? Como Balarama, ele se expande na própria terra de Vrindavana. Vrindavana em si mesmo ela já é uma expansão de Balarama, e todos os utensílios de Vrindavana que são usados para servir Krishna, né? A cadeira onde Krishna senta, a parafernália que Krishna usa, como a roupa que Krishna usa, todas essas coisas são expansões de Balarama. Balarama ele está fornecendo o cenário onde Krishna vai fazer os seus passatempos, né? E dessa forma Balarama ele serve Krishna em Shantarasa, a raça de neutralidade, de passividade. Balarama ele também é o irmão mais velho de Krishna. E como irmão mais velho de Krishna, ele cumpre 3 outras raças, né? Que é Dasya, Sakya e Vatsalya. Então, Balarama, ele é o irmão mais velho e por causa disso ele está servindo o seu irmão mais novo, Krishna. Então, ele está vendo quais as necessidades que Krishna precisa, ele atua como um servo. Ao mesmo tempo, ele atua como um amigo, né? Então, Balarama também faz brincadeiras, também faz travessuras, também conta piada, juntos de Krishna também jogam jogos, né? Ele tem essa relação também de amigo.
E por fim, Balarama é o irmão mais velho. Como irmão mais velho, Balarama precisa muitas vezes botar Krishna na linha, né? Tem que disciplinar Krishna, educar Krishna, também tem que tomar conta de Krishna. É dito que Balarama e o seu grande amigo Mandalibhadra, que é um outro vaqueiro, eles estão sempre muito preocupados com o bem-estar de Krishna, né? Então, se começa a aparecer nuvens de chuva no horizonte, muitas vezes eles acham que são demônios que estão vindo atacar Krishna, já ficam receosos, né? Quando Krishna sai por aí correndo, muitas vezes assim de forma precipitada, atrás dos bezerros, assim, Balarama e o grupinho de Balarama ali de vaqueiros, né, que estão intimamente associados com Balarama, eles já ficam preocupados ali como que eles podem fazer para proteger Krishna. Então Balarama, ele personifica 3 raças em si mesmo, né, atuando como o irmão mais velho de Krishna. Ele ao mesmo tempo serve Krishna, ao mesmo tempo ele atua de igual para igual com Krishna, e ao mesmo tempo ele atua como um superior de Krishna, porque ele é mais velho e ele precisa educar e precisa proteger Krishna, né? Então ele também está relacionado com essas 3 raças. E a gente sabe também que uma expansão de Balarama é a Nanga Manjari, que é a irmã mais nova, a irmã caçula de Shrimati Radharani. Então ela é uma Manjari, né? O que são as Manjaris? As Manjaris são as vaqueirinhas que elas diretamente elas não têm uma relação com Krishna, não são namoradas de Krishna, como as Sati, que são as vaqueirinhas mais velhas, que são amigas assim mais próximas de Radharani, né? Elas já são mais velhas, têm ali 14, 15 anos, e as Manjaris elas são mais novinhas, né? Tem 6, 7, 8, 9 anos de idade, e elas, na verdade, elas não se encontram com Krishna, elas não têm ali uma relação conjugal com Krishna, mas são elas que auxiliam Radharani e as amigas de Radharani, as gopis mais velhas ali, a criar toda a ambiência, todo o clima ideal para Radha e Krishna se encontrarem, né? Então as Manjaris, elas, na verdade, elas curtem desfrutar da relação romântica com Krishna, não elas sendo namoradas de Krishna, mas elas sendo ali um tipo de cupido, né? Que vai preparar o ambiente para que Krishna e Radha se encontrem da forma mais perfeita, né, mais doce possível, e elas desfrutam depois de ver o casal se reunindo, apesar de tantas dificuldades, né? Então, às vezes a gente também tem isso nesse mundo, né? Tem pessoas assim que elas gostam muito de ver filmes românticos, não são elas que estão de fato tendo uma relação, é o personagem do filme, mas elas desfrutam disso, né? É um tipo de gosto, é um tipo, né, de preferência ali, estética, alguém desfrutar desse tipo de expectativa, de acompanhar o relacionamento amoroso de outra pessoa e torcer por isso, né? Então as Manjaris, elas fazem isso, e Balarama, ele é uma das Manjaris principais, na sua expansão como a Nanga Manjari. Então Balarama, ele também está dentro do círculo íntimo da Madhurya Rasa, da relação conjugal com Krishna, ajudando, na verdade, Radharani e as gopis a se relacionarem elas sim com Krishna. Então Balarama, ele está relacionado com as 5 raças principais, e dessa forma ele mostra pra gente a importância de raça, a importância da gente cultivar o desejo, de ter uma relação íntima, espontânea com Krishna, e uma vez que a gente está totalmente purificado do reino material, a gente conseguir consumar essa relação com Krishna em Vrindavana. Então Balarama, meditar nos passatempos de Balarama, significa meditar nesses 3 tipos, né, de conhecimento, Sambandha, Bhidé e Prayojana, e a gente precisa internalizar esses 3 tipos de conhecimento para que a gente possa tanto cultivar uma vida de sadhana, uma vida de disciplina espiritual, meditar na nossa japa com profundidade, com atenção, vivenciar os aspectos de bhakti na nossa vida, cumprirmos o nosso dharma, quanto também para a gente ser um instrumento do mestre espiritual, na missão do mestre espiritual, na missão de Krishna, de propagar o cantar de Hare Krishna, de levar bhakti para todas as almas que estão nesse mundo perdido. Então, a gente tem que meditar profundamente no dia de hoje, no dia de Balarama, agradecer também por Balarama ter permitido que o conhecimento sobre Bhakti chegasse até a gente. Então, não percam a oportunidade hoje de cantarem voltas de japa extra, lerem sobre Balarama, como a gente falou no começo, irem até um templo, uma comunidade, uma congregação local, né? E acompanhar também o conteúdo que vai ter sobre Balarama na internet, com certeza vão ter ótimas lives aí maravilhosas. Então aproveitem esse dia de Balarama para meditar nele e meditar também no seu grande servo Srila Prabhupada. Então, Shri Balarama Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Fiquem com Krishna. Hare Krishna.